Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta no nosso projeto Gabaritando Legislação, tratando da tão famosa Lei 7.210 de 84, a Lei de Execução Penal, a LEP. E agora, entrando no bloco 9. Bloco 9, que agora a gente continua falando do trabalho, só que agora saindo das considerações gerais, saindo do trabalho interno, falando do trabalho externo, extramuros, fora do estabelecimento prisional, certo? Fora do estabelecimento prisional. Bom, o que vocês têm que saber, pessoal? Existe uma informação que pouco candidato sabe, que cai em prova e a maioria erra. E eu já vou destacar de primeira. Olhem aqui o 36, artigo 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado. Ou seja, aqueles indivíduos que têm que ficar dentro da penitenciária, certo? Desde que não seja preso provisório, tá? Mas presos em regime fechado, eles podem trabalhar fora da cadeia, fora da penitenciária. A banca vem com a questão dizendo que eles não podem sair para trabalhar. Mentira, eles podem sair para trabalhar, podem inclusive sair para estudar. Certo? Os presos em regime fechado, só que é limitado. Não é em qualquer lugar. Não é numa multinacional, por exemplo. Certo? Somente em serviço ou obras públicas. A banca vai vir e vai dizer serviço ou obras públicas ou privadas. Privadas não. Realizadas por órgãos da administração direta ou indireta. Ou entidades privadas. Alguém vai dizer, professor, mas tu falou agora que não pode. Calma. Desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. A título de prova, na teoria, tu pode. Na prática, tu não vai conseguir. Qual é a empresa que vai contratar um preso para trabalhar na entidade privada e contratar ainda alguém que supervisione ele para tomar cautela contra a fuga, mantê-lo escoltado? Mas para a prova pode? Pode, com essas exceções aqui. Desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Certo? Ou seja, também vai ver se vai fazer bem para o preso, né? Naquele benefício, naquela situação de ressocialização, em objetivar a ressocialização do preso. Certo? Bom, o parágrafo 1º é uma decoreba. Os senhores não têm escolha. Os senhores vão ter que decorar, vão ter que memorizar. O limite máximo do número de presos será de 10% do total de empregados na obra. Então, pessoal, se a obra tem 80 funcionários, tem que ter no máximo 8 presos. Não pode ter mais. Sempre 10%. Certo? Cuidado com isso. Na tua prova vai vir 15%. Na tua prova vai vir 20%. Na tua prova vai vir 50%. Não, é 10% e tu tem que saber, porque o teu concorrente vai acertar isso. Ele não vai errar. Ele vai acertar. Ok? Bom, caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira, a remuneração desse trabalho. Se o trabalho é externo, quem vai remunerar é a instituição que contratou. E aí não tem a regra de 1/4 do salário. Vai pagar o que for combinado. Certo? Paga o que for combinado. Paga aquilo que for acertado. E aí vai estar tudo certinho. Pergunta que cai em prova.
o preso é obrigado a aceitar trabalhar fora do presídio? Ele é obrigado a aceitar esse trabalho? Pensem com a lógica. Pensem logicamente. É óbvio que não, né, pessoal? E é exatamente isso que diz o parágrafo 3º. A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso. Na tua prova, talvez a banca queira sacanear, colocando que não depende do consentimento, ou seja, fica a critério da direção do presídio, ou então botando que depende do consentimento expresso ou tácito do preso. Não, é expresso, ele tem que expressamente, claramente dizer, eu quero trabalhar fora. Se ele não disser, ninguém pode obrigá-lo. Ok? Analisem bem aqui o que eu botei em vermelho, né? Para que vocês não corram o risco de errar uma dessas questões. Maravilha. Artigo 37. A prestação de trabalho externo, fora dos muros da penitenciária, a ser autorizada pela direção do estabelecimento. Então, aqui a gente já sabe quem é que autoriza. Sempre vai haver uma discussão na LEP. E a prova vai cobrar muito essa discussão. Quem autoriza o quê? Tá? Em alguns casos, tem situações que quem tem que autorizar é o diretor da penitenciária, que é um cargo, inclusive, político, nem é concursado. Existem críticas quanto a isso. Em outras situações, quem tem que autorizar é o juiz da execução. Ok? A prestação do trabalho externo é responsabilidade, é incumbência do diretor da penitenciária, diretor do estabelecimento. Mas o sujeito tem que ser merecedor. Certo? Ele tem que ser merecedor. Dependerá de aptidão, ou seja, de nada adianta ele querer trabalhar fora se ele nunca trabalhou numa obra pública. Então ele não tem aptidão. Disciplina. Se ele for um sujeito indisciplinado, que traz problemas para o estabelecimento, ele vai trazer problema lá fora também. Então, não adianta que não vai ser permitido. E responsabilidade, ou seja, o senso de responsabilidade é como ele tem que se portar como se fosse já um cidadão, certo? Que não estivesse preso. Além do cumprimento mínimo de 1/6 da pena. 1/6 da pena. Em questões anteriores, falava do trabalho interno. Aqui fala do trabalho externo. Cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Certo? Isso aqui é requisito objetivo. 1/6 da pena, requisito objetivo. Requisito objetivo. Aptidão, disciplina e responsabilidade, requisitos subjetivos, que o diretor do estabelecimento vai analisar. Bom, e se esse sujeito escorregar, fizer bobagem, ele está na rua e faz besteira, comete crime e faz coisa feia. Aí nós vamos ter o parágrafo único, que fala revogar-se-á. Ou seja, não tem escolha, o diretor vai revogar o trabalho externo, ele vai ter que voltar para a penitenciária. Ele não poderá continuar trabalhando. Ele vai ter que retornar, ele vai ter que voltar, certo? Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar, primeiro, fato definido como crime, 1. Certo? Cuidado, se ele praticar fato definido como contravenção, isso não obriga a revogar o benefício. A lei fala crime.
Crime é uma coisa, contravenção é outra. Ambos são infrações penais, certo? Mas a gente não pode nunca fazer uma analogia para piorar a situação do réu. Então aqui é definido como crime, certo? Se ele praticar um fato definido como crime, sei lá, deu um soco em um colega, cometendo lesão corporal, certo? For punido por falta grave. Um exemplo, fugiu por um dia para ir na casa da namorada. Evasão. É falta grave, certo? Ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos nesse artigo. 1, 2, 3. Esses requisitos são alternativos. Eles não são cumulativos, certo? Aliás, desculpem, 1000 perdões. Como é que eu falo uma coisa dessas para vocês? Esses requisitos são... Não, tá certo, alternativos. Qualquer um dos três que ele cometer, um só basta para ser revogado. Desculpem, qualquer um dos três basta para ser revogado, certo? Cometer um fato definido como crime, já revoga, certo? For punido por falta grave, por exemplo, ato de indisciplina, pronto, já é revogado, certo? E comportamento contrário aos requisitos, certo? Por exemplo, não há responsabilidade, preguiça, fica dormindo num canto da obra, é revogado também. Certinho? Chegamos na questão. Questão de 2016, banca IESES, Tribunal de Justiça do Pará, prova da IESES de 2016 do Tribunal de Justiça do Pará, né? O órgão, o cargo, titular de serviços de notas e registros, remoção. Em relação do direito do condenado ao trabalho externo, é correto afirmar. 1. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado, tá certo? Tá certo. Somente em serviços ou obras públicas realizados por órgãos da administração direta ou indireta ou entidades privadas, mas aí tem que lembrar da exceção, desde que tomadas cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Tá certo. Ora, amigo, se o item 1 tá certo, a gente tem que eliminar aqui todas as que não trazem a 1 como certa. A letra B não traz a 1 como certa. Então, eu já eliminei uma alternativa. Questão 2. O limite máximo do número de presos será de 20% do total de empregados. Errado. É quanto? 10%. Então, a 2 está errada. Onde diz que a 2 está certa, tu elimina, que é a C. Ou seja, a resposta certa ou é a letra A ou é a letra D. Quem vai dar a resposta certa para nós é o item 4. Se o 4 estiver certo, a resposta é A. Se o 4 estiver errado, a resposta é D. Vamos olhar? 4. A prestação de trabalho externo a ser autorizado pela direção do estabelecimento dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/4 não, é 1/6 da pena. Então está errado. Se o 4 está errado, a resposta só pode ser letra D de Dinamarca. Só está certo a 1 e a 3. A 3 tem que estar certa. A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso. Está certo. Somente estão certas as assertivas 1 e 3. Será que é isso?
Está aqui, letra D de Dinamarca. Assertivas 1 e 3 estão corretas. Fácil, né, amigos? E assim, a gente fecha também o nosso bloco número 9. Como o quadro diz, bons estudos e até a próxima aula. Aguardo vocês para o bloco número 10. Valeu, pessoal. Hora de tomar um cafezinho, um chazinho. Daqui a pouquinho estamos de volta. Valeu. Tchau, tchau.